continuar falando comigo e com os amados, porque Ele é fiel. Glória a Deus. Saúde a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor trouxe aos nossos corações lá 2 Coríntios capítulo 10. Eu quero ler com os amados este versículos. Nós vamos caminhar aqui. Eu quero usar várias linguagens para chegar onde o Espírito de Deus quer para as nossas vidas. Jesus é maravilhoso. Tu és poderoso, Senhor. 2 Coríntios capítulo 10, do versículo 3 em diante, diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. O 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Amém. Aleluia. Amados, podem se sentar, por gentileza. O Senhor trouxe esta palavra aqui aos nossos corações. Veja bem, nós vamos caminhar lentamente. Aleluia. Jesus é fiel. Observe aqui que o Senhor Jesus, pelo seu Espírito, Ele revela e faz o apóstolo Paulo ele entender o que está contido aqui. Ele diz para o apóstolo Paulo que há uma arma, há uma espécie de armamento que é disponibilizado para a igreja. E essas armas que são empregadas, elas não pertencem a esse mundo. E que tipo de armamento é esse? Aqui na passagem nós vemos claramente. Eu vou abrir outras linguagens, mas eu quero ir descrevendo com os amados. Eu vou ler aqui, mudando para que a própria palavra de Deus fique mais clara e os amados vejam o que o Senhor Deus quer falar para nós. Aqui o 3, na NTHL ele fala assim, que é a linguagem que o Tarso usa. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. Primeiro significado, motivos humanos. Eu estou num combate. Eu estou numa guerra. E existe uma intenção que motiva o meu coração a ir para uma guerra. Quando os homens vão para um combate aqui na terra, existem motivos. Quais são? Geralmente terra, proteção de suas terras, seus bens materiais, suas próprias vidas. Há um objetivo oculto dentro dos seus corações. E por esse motivo eles vão ao combate para guerrear. Então, um dos primeiros significados que nós vemos, que Deus está dizendo para a igreja, a intenção do coração. A intenção. Aí nós vemos de outra maneira, veja bem,
Na Viva ele fala assim: é verdade que somos humanos, mas não empregamos planos e métodos, maneiras, determinadas condutas, planejamentos para vencer aquela batalha. Se eu fizer isso, eu vou obter isso. Se eu for por aqui, o inimigo vai ter mais dificuldade. Então, eu vou confundir. Eu vou dispersar as minhas tropas. Eu tenho 100 homens nas minhas mãos. Eu vou pegar o meu pelotão, a parte dos homens que detêm menos conhecimento, e jogo em determinados pontos. Mas o grosso, aqueles que são mais capazes e mais poderosos, eu vou jogar, deixar eles concentrados no centro. E ali eu distribuo as minhas tropas e chamo a atenção com alguns grupos de homens nas extremidades por um objetivo. Eu disperso o inimigo, atraio a atenção dele para aquilo que ele não precisa ser atraído. E assim ele vai desmembrar suas forças, ele vai desmembrar sua capacidade, ele vai pegar o seu poderio bélico, aquilo que ele tem de melhor, e ele vai empregar, pensando ele que há um grande exército para ele combater. E quando ele chega lá, há apenas alguns poucos homens. E ele vai ser pego de surpresa e vai ser destruído com maior facilidade. Observe o que o Senhor está comparando: métodos. Agora veja bem o que Deus quer dizer para nós. Não empregamos planos e métodos humanos para ganhar batalhas. Jesus, ele avisou a igreja dele, a todos nós que estamos na terra, que nós fomos convidados, fomos chamados, alistados no seu exército. A Bíblia diz que nós fomos colocados, chamados por Deus, pelo general, pelo Senhor, e colocados nas fileiras como milícia, para combatermos um combate. E neste combate nós só seremos premiados se nós combatermos dignamente, da maneira correta. Caso contrário, nós não iremos conseguir agradar aquele que nos alistou para a guerra. Veja o que Deus está falando para todos nós. Eu vou seguir lendo em outras linguagens, o 4 agora, e o Senhor vai abrir para nós. O 4. As armas que usamos, novamente na NTLH. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas, escute, veja bem, meu Deus, que o Senhor nos ajude. Olha o que Deus está dizendo para nós. Aleluia. As armas que a igreja dele, a noiva dele usa, não é pólvora, não são mísseis, não é inteligência humana. Eita glória! Não é espada dessa terra. Aleluia! Não são carros. Não é força física. Não é imponência, vestimenta. Não é desse planeta, dessa terra aqui. Aleluia! Não é. Não se alcança, não se consegue. Se procurar aqui nesse mundo, não vai encontrar. Significando, ele está dizendo, não é daqui do mundo, não é daqui. Em outras palavras, ele está dizendo, aqui no mundo, nenhum ser humano vai conseguir essas armas. Aleluia! Aqui no mundo, ninguém vai conseguir essas armas. Aleluia!
armas vêm de Deus. Glória a Deus. É uma sabedoria. Eu quero ler melhor. Eu vou ler. Meu Deus. Olha o que ele está falando. São armas poderosas Meu de Deus. Aleluia. Aleluia. Ele não falou aqui de exércitos humanos. Glória a Deus. Ele não disse aqui que é de filósofos dessa terra. Ele não falou aqui que essas armas se conquistam lá nos bancos escolares das universidades, nos cursos. Meu Deus. Ele está dizendo elas são poderosas e são de Deus. Glória a Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, por que ele está mostrando isso para nós? Porque a igreja dele depende de um poder, de uma autoridade, de uma compreensão, de uma sensibilidade que ninguém neste mundo pode dar para ela, a não ser ele mesmo. Em outra palavra, ele está dizendo que a igreja dele depende totalmente dele. Glória a Deus, aleluia. Aí ele fala assim, são poderosas de Deus, Glória a Jesus. capazes de destruir fortalezas. Aleluia. E assim destruímos ideias falsas. Glória a Jesus. Ideias. Glória a Deus. Compreensões humanas. Aleluia. Essas armas vêm de Deus. É colocada dentro do coração do ser humano, dentro da sua mente. E é só Deus quem dá. E quando Deus coloca dentro do coração desse homem, dessa mulher, olha o que o Senhor está falando para nós. Aleluia. Eu vou ler em outra linguagem, NVT. Olha que coisa linda. Esse armamento vem do céu. Quando Deus encontra um ser humano arrependido, sincero e humilde, se cumpre a palavra dele, ele desce do céu, ele começa a habitar dentro desse coração, e aí ele pega e põe isso aqui, ó, Aleluia, Jesus. na linguagem NVT, vai ficar mais claro ainda, olha só. Louvado seja. Ele põe isso e diz aqui, ó, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com falsos argumentos. Deus, ele põe uma capacidade dentro do filho dele, de tal forma que ele é capaz de compreender a vontade de Deus, ao ponto de quando o inimigo de Deus, que é extremamente ardiloso, não é pouco, a Bíblia não diz que ele é qualquer coisa, nós sabemos, ele é extremamente capaz de pessoas de enganar, e nós sabemos disso. Quando ele vem com argumentos e filosofias, aqui o Senhor está mostrando que ele vai induzir a raça humana através de raciocínios. Olha aqui. Raciocínio humano e argumentos falsos. Ideias falsas. Agora vamos ler o que significa esses raciocínios e esses argumentos. Significa isso aqui, o 5, na NTLH. Esses argumentos são implantados por esse espírito inimigo de Deus. Porque o Senhor está trazendo isso para nós. Os amados vão entender o tamanho do amor de Deus e o tamanho do poder dele para com os filhos dele e a sua grandeza. E também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. O diabo põe, o inimigo de Deus, ele põe um orgulho dentro do coração do ser humano,
De tal forma que o ser humano ele não consegue, mesmo ouvindo a voz de Deus e sabendo o que é certo e errado, ele não consegue obedecer. E ele ouve o que é certo e o que é errado. Ele escuta, ele entende. Mas na mente dele ele é bombardeado por raciocínio, pensamentos próprios seus. Esses pensamentos, ideologias, sentimentos, Deus está mostrando aqui para nós como é que Satanás luta contra a igreja e contra os homens. Meu Deus! Ele implanta esses pensamentos e raciocínios de tal forma que o homem observa, ouve a voz de Deus e os mandamentos de Deus, e mesmo sabendo, na mente dele vem alguns pensamentos e sentimentos que são contrários ao que Deus ensinou, ao que deve ser feito. E este homem, esta mulher, quando ele está desprovido desse poder de Deus, dessa arma de Deus, ele não consegue escapar dos laços do diabo. Ele permanece acreditando naquilo que ele ouviu do filósofo, que ele ouviu do presidente, que ele ouviu de um homem inteligente, que ele leu num livro, que ele viu num filme, e o que ele próprio acha ou acredita nas suas próprias ideias. E sem este homem perceber, e às vezes percebendo, segundo a própria Bíblia, que muitos fazem isso percebendo, mesmo assim, eles continuam desacreditando no que Deus disse e permanecem na prática da iniquidade. Isso significa orgulho. 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 O armamento que Deus dá para os homens é o conhecimento da palavra de Deus. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele disse: eu sou a verdade e a vida. Aleluia. Significando dizer: se vocês me conhecerem, então o diabo não vai manter vocês cativos no pecado jamais. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Porque ele disse: ninguém pode dizer eu sou a vida, porque só ele é a vida. Quem conhece a Deus, ele diz: se vocês me conhecerem, se vocês guardarem os meus mandamentos, então eu e o meu Pai viremos para vocês e nos manifestaremos a vocês, significando: vocês me conhecerão. Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, meu Deus. O diabo não pode vencer quem conhece a Deus. Em nome de Jesus. Em Glória a nome de Deus. Jesus. Aleluia. As armas de Deus, as armas da igreja são extremamente poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas de Satanás, todo engano, toda filosofia, todo pensamento, todo orgulho, toda obra das trevas. Deus tem poder para dar a sua igreja. Glória a Deus. Aleluia. Porque o Senhor mostra isso para nós. Aleluia, Deus. Grandioso és tu, Senhor. Abra, por favor, comigo. Louvado seja o teu nome, santo e sagrado, meu Deus. O livro, Só em Jesus, meu Deus, encontramos a paz. o livro de Salmos, Louvado seja Salmos 9, 17.
O objetivo de Satanás é manter o homem escravizado aqui. Ele sabe que se nós não conhecemos a lei de Deus, se nós não conhecemos Jesus, se nós não obedecermos ao Senhor, então ele sabe que isso vai ter que cumprir na nossa vida. Então ele precisa manter nós aqui. Salmos 9:17, ele fala assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Aleluia. Veja. Glória a Deus. Então o objetivo do inimigo de Deus é manter a igreja e os habitantes da terra como ímpios. E o Senhor Deus sabe que neste tempo os homens ficarão ímpios, muito ímpios. Então Satanás, ele vai intensificar, ele já intensificou sobre a noiva de Deus todo o seu armamento, toda a sua filosofia, todo o seu intento e desejo para manter a raça humana como ímpios e a igreja do Senhor como ímpios. Que significa dizer isso? Ímpios, aqueles que desobedecem ao Senhor conscientemente, que são rebeldes, orgulhosos, sabem da verdade, escutam os avisos de Deus e eles permanecem no erro, mesmo sabendo do tamanho do amor de Deus pela vida deles, mesmo sabendo o quanto Jesus amou eles. Eles vão permanecer na mentira, eles vão permanecer comprando, podendo pagar e não pagando, eles vão permanecer na prática da desonestidade. Eles vão permanecer mesmo estando dentro da casa de Deus e ainda mesmo no mundo, cometendo julgamentos precipitados, sabendo eles que está escrito na Bíblia: não julgareis, para que vocês não sejam julgados, porque com a medida que tu julgares, tu também serás julgado. Com a medida que tu medires, tu também serás medidos. Mas mesmo assim eles vão permanecer nessas práticas. Aí o Senhor está mostrando para nós aqui, olhe, Oh, Jesus. Aleluia. o inimigo de Deus Salva, Senhor. sabe e conhece a lei de Deus. Então ele precisa manter a noiva de Deus ainda dormindo, mesmo ela ouvindo a voz do amigo do noivo avisando para ela que ela está prestes a entrar na eternidade para ver o pai dela. Este inimigo está intensificando o seu poderio bélico para manter, para conseguir impedir alguns de entrarem na eternidade. E como é que ele vai intensificar? Como é que ele vai conseguir fazer isto? Como é que vai se cumprir a profecia que diz que quando Jesus vier, quando ele chegar, no momento que ele chegar, algumas noivas vão ficar batendo na porta e dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, abre-nos a porta, Senhor, abre-nos. Mas ele vai dizer: eu não conheço vocês, eu não conheço vocês. Elas vão dizer para ele: ó Senhor, mas eu ouvi a tua voz quando tu estava a pregar, eu comi da tua mesa também. Mas ele vai dizer: mas eu não conheço vocês. A profecia vai se cumprir, ela vai se cumprir. Mas o Senhor está lembrando para nós: ele disponibilizou uma arma, um poder bélico que não está nessa terra, vem dele. Esse poder é a palavra dele, que nós temos que obedecer e escutar, porque caso contrário, Lúcifer vai fazer nós estar em orgulho neste dia.
Ele vai fazer. Ele vai vencer. Alguns serão vencidos. Alguns que estão ouvindo a voz de Deus e pregando hoje na terra vão ser vencidos. Glória a Deus, aleluia. Deus está dizendo para nós: cuidado, meus filhos. É uma batalha. É uma guerra. É uma guerra. Sangue de Jesus tem poder. Misericórdia de nós, meu Deus. E é uma guerra muito intensa. Provérbios 29, versículo 27. Olha o quanto que essa guerra é intensa. O quanto Deus ama os homens. E o quanto Ele nos avisa para que nós vençamos essa batalha. Fomos chamados para essa guerra. Fomos chamados para vencer nele. Mas tem alguém que está do lado, lutando com uma espada. Ele está batendo. Ele está espancando muitos filhos de Deus. E a Bíblia diz que muitos dos que vão vencer ele, significa dizer que vão vencer o pecado. Alguns deles, eles sofreram tanto, tiveram seus corpos cerrados, foram comidos por leões, foram queimados vivos. Mas Deus chama eles de heróis da fé e diz que este mundo que hoje está aqui não era digno, não foi digno de tê-los pisando os seus pés aqui. O Senhor está mostrando para nós que há alguns que estão hoje na terra, que Deus olha para eles e eles eternamente serão olhados por toda a criação de Deus como os heróis da fé. Aleluia. Glória a Deus. Dois extremos. Dois extremos. Quem somos nós? O 27 diz assim: um homem justo é uma abominação para os justos, e aquele que é reto no seu caminho é abominação para... Deus abençoe. É abominação para os perversos. Dois extremos. Ele mostrou aqui que na terra hoje tem dois tipos de seres andando aqui. Aqueles que são um com o diabo, aqueles que amam as obras da carne, aqueles que amam a corrupção, aqueles que rejeitam o evangelho da cruz de Cristo, o negar a si mesmo, o tomar a sua cruz e o seguir Jesus. Todos aqueles que negam isso abertamente, Deus avisou que esse povo, eles serão possuídos por um sentimento de antipatia, de ódio, de desgosto, desprazer, desprezo por todos aqueles que amam a Deus. Deus está dizendo aqui que esse espírito das trevas, o espírito da rebelião, o espírito de Satanás, que está atuando hoje, momentos antes da volta de Jesus, ele já intensificou o sentimento de antipatia contra qualquer ser humano que conheça a Deus, que ame a Deus. Então está escrito no livro de Gênesis que o homem, quando Deus criou o homem e a mulher, e Ele uniu eles, o Senhor disse: os dois serão uma só carne, serão um só. E quando você vê no livro de 1 Coríntios 6, se não me falha a memória, está escrito que quando o homem
ele comete o pecado da imoralidade, da prostituição. Deus aconselha o homem para fugir desse pecado, porque lá está escrito que o homem se torna um com esse espírito. Ele fica um. Quando fica um, significa dizer que o sentimento desse espírito, ele passa para esse ente onde ele está habitando. Então, se aquele espírito que está dentro daquele ser humano, ele odeia a Deus, ele não tem prazer com a justiça, ele não tem prazer com a humildade, ele não gosta da palavra de Deus, ele não tem sede e fome da justiça, ele tem inveja de Deus. Então esse espírito entra dentro do corpo desse ser humano, e este sentimento que já está dentro desse espírito, ele se une com o sentimento e o pensamento daquele homem, daquela mulher, daquele jovem. E agora, todo homem e toda mulher que é puro com Deus, agora quando aquele ser humano olha para aquele homem, para aquele jovem, para aquela mulher, e o Espírito está lá dentro, e o Espírito sabe quem é filho de Deus e quem não é. Ele olha porque ele já vê a veste no mundo espiritual, as vestes de linho fino, resplandecente e puro, que são os atos de justiça dos santos, Apocalipse 19. Esse Espírito sabe, ele vê a luz brilhando, ele vê a justiça, ele vê o amor, ele vê a humildade, ele vê a pureza de Deus, ele vê a palavra de Deus naquele coração. E quando ele olha, aquele espírito libera o sentimento de desprezo, ele libera o sentimento de ódio, ele libera o sentimento de calúnia, ele libera o sentimento da divisão, ele libera o sentimento da falta de amor, ele libera tudo. E aquele ser humano, sem perceber, ele começa a ter ódio dos homens de Deus, ele começa a ter ódio daqueles que amam a Deus, ele começa a querer fugir toda vez que ele vê a luz se aproximando. Ele, sem saber, ele está sendo conduzido para longe de Deus, para longe de Deus, para longe de Deus, sem saber. As armas de Deus são poderosas em Deus para a destruição da fortaleza de Satanás, para acabar com todo pensamento, todo sentimento, toda concepção, ideologia e filosofia que não provém de Deus. Aleluia. Para entendermos melhor o que o Senhor está falando, olha o que esse Espírito faz. Na NVI ele fala esse mesmo versículo em outra linguagem. Ele diz assim: o justo despreza o injusto, e o perverso despreza o íntegro. Olha aqui. Agora, veja este mesmo versículo, Deus avisando o que significa isso mais a fundo dentro da palavra dele. Com quem nós estamos lidando. Olha para o teu irmão do lado. Olha para ele. Cuidado quando você olhar para ele e sentir algum tipo de sentimento. Avalie bem o sentimento. Avalie bem o pensamento que vem na tua mente. Esse sentimento pode não ser seu. Esse pensamento pode não ser seu. Aqui está. Por que é tão difícil ser salvo? Porque o ser humano, ele só pode ser salvo se Deus o escolher. Porque essas armas de Deus, ela só será liberada para aqueles que são verdadeiramente quebrantados. Para aqueles que são verdadeiramente sinceros. Apocalipse, oh Jesus, Apocalipse 3, na última carta, ele vai falando, levem as coisas a sério e arrependam-se. Ele avisa: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei
gente. É agora que vocês têm que ser santos. É agora que vocês têm que ser sábios. É agora que vocês têm que entender que o diabo não está brincando com vocês. É agora. É agora. Eu estou, em outras palavras, eu que estou batendo na porta. Eu estou sacoalhando, em outras palavras, ele está dizendo, eu estou sacoalhando a minha igreja. Eu estou balançando ela. Eu estou chamando ela a atenção. Eu estou refinando ela. Eu estou avisando ela no mundo inteiro. Mas ainda assim, naquele dia, alguns de vocês, alguns deles estarão batendo na porta. Serão eles que estarão batendo na porta. Serão eles. Serão eles. Oh, amado. Olha o amor do Senhor. Olha que tamanho. Olha Ele mostrando para nós como nós vamos vencer. Porque por causa disso, veja, Deus não é pego de surpresa. Ele sabe tudo. Ele já viu isso aqui. Ele já sabia que Ele ia enviar os seus mensageiros. Ele já sabia que eu estaria aqui neste dia falando esta palavra pela misericórdia dEle, para a glória dEle. Ele já sabe. Ele já sabe se eu estarei pisando a cidade eterna ou não. Ou se eu serei só mais um que vai ter que dizer, ó Senhor, eu preguei em Teu nome. Eu preguei em Teu nome. Ai, Senhor, eu fiz milagres pelo poder do Teu nome. Ele já sabe, Deus não é surpreendido. Mas Ele ainda assim nos ama tanto para mostrar para os homens o tamanho do amor dEle. Ele vem na terra, morre, suporta nossa ignorância, suporta o nosso orgulho, suporta o nosso ódio contra Ele, suporta a nossa hipocrisia. Ele nos suporta, deixa os homens bater na cara dEle, deixa os homens arrancar os pedaços dEle, deixa os homens matar Ele suporta, porque Ele não quer que nós se percamos. E aí Ele vem e nos avisa isso aqui, que quando Ele estiver para vir, Daniel 12:10 diz assim: muitos serão colocados à prova, e assim serão joelhados, purificados e aperfeiçoados. No entanto, os malignos continuarão praticando impiedades. Nenhum dos ímpios dará ouvido a estas palavras, tampouco buscarão entendimento. Oh Deus não é surpreendido, mas o inimigo de Deus precisa que a igreja de Deus, ele sabe que existe um númerozinho dela que vai falhar. Meu Deus, misericórdia. Um númerozinho não vai conseguir entrar, mas ele sabe que um número vai entrar. Aleluia. O número vai entrar, porque no finalzinho ele diz assim, só os que querem mesmo aprender. Em outras palavras aqui, tampouco buscarão entendimento, mas os sábios e prudentes, sim, estes entenderão. Sábios e prudentes vão entender o que Deus está falando aqui. Significa dizer, eles vão receber o azeite, recebe, eles vão conseguir entrar. 22:11 ele fala, e quando chegar aquele tempo, significa dizer, Apocalipse 22, e o 12, e o 11 aliás, aí ele fala, e quando chegar aquele tempo, significa dizer, este tempo hoje, agora, esse dia, quando chegar esse dia, esse tempo aqui que nós estaremos na terra, ele já sabia, ele disse,
todos os que praticam o mal o praticarão cada vez mais. Aquele que é imundo se tornará cada vez mais imundo, mais depravado. Os homens de bem continuarão a praticar o bem. Aqueles que são santos prosseguirão em santificar-se. Aleluia. Glória a Deus. Efésios 6. Armadura de Deus. Oh, Jesus, meu Deus do céu. Ai, meu Pai. Agora, oh Jesus, Senhor, nos ajuda. Efésios capítulo 6. Ai, Senhor. Oh, Deus. Agora o conselho de Deus para mim e para você. Igreja amada, noiva pura, noiva que vai subir. Olha o conselho de Deus para mim e para a tua vida. Ele fala assim: oh Senhor, e finalmente, irmãos meus, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz. A armadura de Deus. Que o Senhor nos ajude. É uma batalha. Oh, poder se levantar, por favor. O Senhor mostrou aqui para nós que existe o orgulho. Oh, nós ouvimos dos nossos pais. O orgulho é a única coisa que o sangue de Jesus não pode perdoar, não pode salvar. A pessoa tem que buscar a Deus, ela tem que ouvir a verdade, ela tem que confessar os seus pecados, ela tem que abandonar os seus pecados, as suas vidas injustas. Ela tem que ir não ao mentir de Deus, mas falar para Ele: Senhor, eu fiz, eu falei, eu cometi. Ela tem que acertar os seus problemas com aqueles que estão aqui abaixo, antes de vir à casa do Senhor para oferecer o seu sacrifício. O Senhor Deus disse: antes de tu vier oferecer o teu sacrifício, se lembrares que alguém lá embaixo tem alguma queixa contra ti, deixa ali o teu sacrifício, a tua oferta. Vai lá que você tem alguma contrariedade, alguma dívida, vai lá, acerta as tuas contas, depois tu vem e oferece o teu sacrifício, a tua oferta a Deus, e então Deus vai te receber. Chegou a hora da igreja vencer. Nós temos que vencer em nome de Jesus. Temos que vencer o diabo, o pecado e o mundo para a glória de Deus. Aleluia. Essa é a força de Deus. Vamos todos. Nós dependemos dele. Ele falou que se nós confessarmos os nossos pecados, se nós não omitirmos ele,
Ele disse que Ele libera misericórdia, Ele libera perdão, Ele libera a sua força, Ele libera a sua graça. Então vamos nos arrepender diante de Deus, poderoso Senhor Jesus, diante da tua poderosa palavra. Eu quero nesta noite confessar toda a sujeira do meu coração, todo orgulho da minha alma, do meu ser, toda mentira, todo pensamento falso, filosofia que eu ouvi, todo sentimento perverso que eu deixei me dominar e pratiquei iniquidade aos teus olhos. Eu confesso a ti os meus pecados. Senhor, eu me arrependo em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, libera sobre a minha vida os teus sangue poderoso, purifica os meus pecados, purifica a minha alma, purifica o meu espírito, coloca dentro de mim o temor de Deus, o azeite necessário para que quando chegar aquele dia, quando o Pai der ordem do Senhor se lembrar de mim, Senhor, lembra-te de mim naquele dia. Se o dia da morte chegar primeiro, lembra-te de mim, Senhor. Se o arrebatamento chegar, que as minhas vestes estejam puras, que o cajado da tua palavra esteja na minha mão, que o capacete da salvação esteja na minha cabeça, que a couraça da justiça esteja no meu corpo, que os meus sapatos sejam os sapatos da preparação do Evangelho, e na minha mão esteja a espada do Espírito e o escudo da fé. Senhor Jesus, lembra-te de mim, que eu seja conhecido de ti. Lembra-te dos meus parentes, lembra-te daqueles que podem ser salvos, lembra-te daqueles que não são ímpios, Senhor, mas que ainda há chance para eles. Lembra-te deles, em nome de Jesus. Nesta noite eu te recebo, meu Senhor Jesus, como meu único e o meu suficiente Salvador. Em nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém, amém e amém. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia. Glória ao Cordeiro de Deus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Jesus Cristo.
Purifica o meu coração, a mim deu espírito e a tua unção. Quero correr e não me cansar, quero ao mundo teu nome anunciar, quero levar a mensagem da fé, a vida revela pra quem quiser. Senhor Jesus, o que mais quero na vida é ser pra sempre a ti fiel. Não quero nunca olhar para trás, quero seguir em frente, jamais voltar. Pra que chorar, pra que sofrer, se a vida é bela quando se sabe viver? Pra que ficar assim, triste, infeliz, se a felicidade está perto de ti? Olhe pro céu e veja a luz que o rei manda do trono é Jesus. Quer iluminar o teu coração, mudar tua vida, tua direção. Venha ser feliz do lado de cá, deixe o mundo pra lá e suas ilusões. Venha ser feliz com Jesus.